Quais são as funções de um planejador de manutenção? O planejador de manutenção ele tem várias funções ligadas à área de gestão da manutenção, mas muita gente confunde algumas funções de planejador com as de supervisor, com as de programador, analista, e acaba bagunçando o setor de planejamento e controle de manutenção. Nesse vídeo eu vou esclarecer algumas dúvidas a respeito das funções de um planejador de manutenção. Olá, aqui é o Jonathan da IGTeles. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o planejador de manutenção. O planejador de manutenção é uma peça fundamental dentro do PCM, né? Muita gente confunde o próprio PCM com a função do planejador de manutenção e eu vim aqui esclarecer alguns fatos. Primeira coisa que eu quero esclarecer para você é: o planejador ele não faz plano de manutenção. Muita gente acha que o planejador faz o plano de manutenção, mas não. Um plano de manutenção ele não é elaborado por uma única pessoa, ele é elaborado por uma equipe, por um time, por um comitê, e eu vou te explicar o porquê. O plano de manutenção ele nasce de algo, isso eu estou falando de um plano de manutenção bem feito, um plano de manutenção centrado em confiabilidade, visando elevar a confiabilidade do ativo. Um plano de manutenção ele nasce a partir de uma técnica, de um método chamado FIMEA. Análise dos modos e efeitos de falha do equipamento. Eu vou analisar os meus processos, e os meus equipamentos que contém no meu processo e vou levantar os possíveis modos das falhas, as falhas que esses equipamentos estão suscetíveis, os seus modos de falha e os efeitos dessas falhas no processo. A partir daí eu vou levantar informações e traçar quais são as ações de manutenção preventiva e preditiva que eu vou fazer para que essas falhas não ocorram, ou que elas não ocorram, ou que a severidade dessas falhas seja menor, ou que essas falhas sejam mais fáceis de ser encontradas, ou seja, aumentar o nível de detecção dessas falhas. O planejador ele não pode fazer esse FIMEA sozinho. Se ele não pode fazer o FIMEA sozinho, logo ele não faz o plano de manutenção sozinho. O FIMEA ele é feito por equipe. Por quê? Deve ser uma equipe multidisciplinar que conheça o processo, conheça do equipamento, conheça de técnicas de manutenção para levantar quais são as ações necessárias de manutenção para sanar essas possíveis falhas. Se o planejador fizer sozinho, o plano de manutenção fica limitado ao conhecimento do planejador. Ou seja, se o planejador e não é questão se o planejador tem pouco ou muito conhecimento, como é um brainstorming, então pode ser que ele não conheça alguns modos de falha específicos daqueles equipamentos. Então, quem faz o FIMEA? O PCM como um todo, planejador, programador, analista, supervisores de manutenção, líderes de manutenção e também os técnicos de manutenção que têm maior experiência, aquele pessoal que está lá no chão de fábrica que tem uma maior experiência. A partir daí sim, esse brainstorm vai gerar um FIMEA bem robusto que seja capaz de sanar alguns modos de falha. Então, primeira coisa, o planejador não faz o plano de manutenção sozinho, mas ele gerencia o plano de manutenção, que é diferente. O plano de manutenção ele é feito a lápis, Ele deve ser atualizado de períodos em períodos, e essa atualização quem faz a maior parte é o planejador. Por quê? Como ele é a pessoa que está gerenciando esse plano de manutenção, vendo o que está sendo feito na medida correta, como que está sendo feito, ele vai poder contribuir para a análise e atualização desse plano de manutenção no futuro. Então, o planejador ele gerencia esse plano de manutenção. Segunda coisa que o planejador faz é elaborar os procedimentos de manutenção. Ele pode fazer isso em conjunto com outras pessoas do departamento, ou ele pode fazer isso sozinho, desde que esse procedimento passe por uma revisão, Mas ele vai elaborar esses procedimentos. Voltando ao gerenciamento do plano, o planejador vai ser a pessoa que vai alocar os recursos necessários para que aquela atividade de manutenção seja feita com a maior utilização desses recursos. Então, a função do planejador é otimizar os recursos da manutenção. Dois dados interessantes. Cada hora que é investida em planejamento retorna em média 5 horas de economia no momento da execução. Então, se eu gastei aqui 1 hora planejando,
eu estou economizando em média 25 horas na hora de executar. E isso também serve para dinheiro. A cada real que eu invisto em planejamento, retorna para a gente em média R$5 no momento da execução. O planejador é o responsável por otimizar esses recursos. Pegar o recurso de mão de obra, tempo, pegar o recurso de peça de reposição, material, tudo que envolve atividade de manutenção e através de técnicas de planejamento fazer essa distribuição e esse planejamento da forma correta. Outra coisa que o planejador é responsável é pelo gerenciamento do backlog. Se você não sabe o que é backlog ainda, eu vou deixar aqui no card aqui em cima um link para você acessar e assistir um vídeo onde eu explico com muito detalhe o que é o backlog. O planejador ele faz o gerenciamento da carteira de serviço. Então ele vai pegar aquele volume de backlog e vai começar a priorizar aquilo junto com o programador para saber o que deve ser feito e em qual sequência vai ser feito. O programador programa as atividades e o planejador planeja. Um erro muito grande que as empresas cometem, e é muito comum, é o próprio planejador programar as atividades. Isso é errado. Deve existir uma pessoa específica para planejamento e uma pessoa específica para programação. Obviamente, a não ser que seja uma empresa muito pequena, que está começando agora, está desenvolvendo essa gestão agora, mas se é uma estrutura que já tem um grande porte, né, já tem várias pessoas no PCM, deve ter uma pessoa específica para planejar e outra para programar. Por quê? São atividades completamente diferentes. Então, você deve pegar e focar naquilo que você é bom e delegar o resto. Não tem como um planejador ser bom em planejamento e em programação. São atividades completamente distintas. Tá? E se você assistiu o vídeo anterior sobre cronograma de manutenção, você vai entender isso muito bem. Porque para você elaborar um cronograma de eficiente, o que é a função do programador, ele tem que levantar várias e várias outras questões ou outros dados para fazer isso. Que não entra em nenhum momento do escopo do trabalho do planejador. Então, uma das coisas que o planejador faz também é gerenciar o backlog. O perfil do planejador também, ele deve ter uma visão orientada para os próximos 60 a 90 dias. Né? O hoje do programador está aí nos próximos 3 meses. Ou seja, o que o planejador está fazendo hoje é aquilo que a equipe de manutenção vai executar daqui a 3 meses. Ele deve trabalhar sempre o quanto antes do planejamento daquelas atividades que vão ser executadas daqui 2 ou 3 meses. Isso eu falo do planejamento macro da atividade, tá? Lembra que a cada 1 hora que você aplica um planejamento, aquilo retorna em média 5 horas de economia na execução. Então, visão do planejador voltada aí para os próximos 3 meses. Um outro dado, outra informação, o planejador ele deve praticar o Gemba e o Genbutsu. O que é isso? Gemba, ir até o campo, Genbutsu, entender o fenômeno. Então, o planejador deve trabalhar numa proporção de 70%. 70% dentro de sala, 30% em campo, ou seja, 70% dentro de escritório, 30% no campo. No campo é que as coisas acontecem, é lá que ele vai ver se os técnicos estão conseguindo executar as atividades de manutenção que ele planejou de forma eficiente, se os procedimentos de manutenção que ele criou estão sendo seguidos, ver se onde a equipe está perdendo mais tempo, onde a equipe está perdendo menos tempo, para ele alinhar melhor o planejamento, sentir a dificuldade da equipe, sentir a dificuldade do serviço para que ele possa melhorar o planejamento. Então o Gemba e o Genbutsu são importantíssimos dentro da função de planejamento. E uma coisa que muitas pessoas se enganam, isso já falando a nível de empresa, é que o planejador ele deve ter um perfil técnico. O planejador ele não tem perfil administrativo. O planejador ele tem que conhecer o processo e os equipamentos. Se tiver como colocar um planejador para elétrica, um planejador para mecânica, ótimo, tá? Caso seja uma empresa que tenha essa estrutura. Planejador, quanto mais técnico, melhor. Ele vai ser um perfil técnico com algumas skills administrativas, mas ele tem que ter o perfil técnico. Como que você vai gerenciar um plano de manutenção de um ativo, de um processo industrial, não tendo conhecimento técnico sobre manutenção? Então, o planejador ele tem um perfil técnico.
Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você acessar um artigo que fala muito bem detalhado sobre o perfil do planejador de manutenção. O que uma pessoa deve ter para ser um bom planejador de manutenção relacionado a conhecimento técnico e algumas habilidades. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, para quando sair um novo vídeo o YouTube te notificar. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.